Memória.doc. O entrevistado de hoje, jornalista, escritor, historiador, professor, ele foi também da Universidade Federal, e o nosso amigo de uma família muito querida, Evandro da Nóbrega. Evandro, você disse que o padre, o Monsenhor Vieira, preparou muita gente boa, inclusive reitores, e falou no nome de... Reitores e governadores, né? Dorival foi um, Dorival Terceiro Neto foi um dos... E qual foi o reitor que você falando esse aí? Reitor da Unicamp, o professor Hermano Tavares, da Unicamp, reitor da Unicamp, então é um dos maiores. Mas teve muita gente, por exemplo... Marcondes Gadelha, eu tenho aqui alguns, digamos assim. Pode citar. Eu fiz porque a memória, nessa altura, não é mais confiável. Eu fiz aqui, por exemplo, Terezinha Vieira, foi professora lá e hoje é secretária das maiores responsáveis pelo complexo hospitalar lá do Recife, o Santa Joana, que é um dos maiores do Brasil, né? Então, Flávio Sátiros Fernandes também. Flávio Sátiros. Flávio Sátiros, que é conselheiro do tribunal e também um intelectual, historiador, constitucionalista. Muito inteligente. Marcondes Gadelha, Odilon de Lima Fernandes, grande advogado, um dos maiores advogados do Nordeste, né? Esse aqui, Odilon de Lima Fernandes, estudou comigo na mesma classe. Digamos, Roosevelt Vita também, uma grande figura também, e inclusive escreve aqui um artigo nesse Duval Fernandes de Oliveira, depois foi diretor do colégio também. Manuel Rocha Carvalho, também muito preparado e do Banco do Brasil, foi um grande consultor do Banco do Brasil. Aécio Paula Fernandes, também médico aqui, conhecidíssimo aqui. Juarez Farias. Juarez Farias. Juarez Farias escreveu sobre o colégio. Uma pessoa muito querida. Como fez Dorival. E tem muita gente. Terceiro Neto? Dorival Terceiro Neto, governador, foi governador. Aí, por exemplo, Francisco Eustácio Fernandes Vieira. Francisco Eustácio é um dos médicos, diretores desse hospital. Nelson Coelho também foi. Paulo Gadelha também, desembargador federal. E muita gente. Everaldo Nóbrega, Edivaldo Nóbrega. Digamos, eu não quero puxar a brasa para mim. Evaldo Nóbrega, Heraldo, todos também. Não é para dizer o nome deles, que são todos inteligentes mesmo. Heraldo, todos também participaram de lá. E o padre foi uma grande figura. Havia quem discordasse, como muitas vezes eu discordei, mas a gente tem que reconhecer o valor do homem, o que ele fez no seu tempo, né? Porque ele podia, a contribuição que ele deu foi essa. E a educação tem coisa melhor? Que é o que falta nesse país? Aí foi também secretário da Educação, aqui, foi diretor vamos dizer assim, diretor dessa parte dos presídios, né? Não é que ele fosse diretor, vamos dizer, era um assessor espiritual, não, quer dizer, um consultor espiritual, coisa assim, desse tipo, dos assistentes religiosos do sistema prisional e depois foi diretor também desse sistema presidencial. De todos os presídios, né, que ele visitava sempre. E numa dessas visitas que ele fez lá no Alto Interior, Paraíba, ele veio a falecer, né? Em outubro de 1994, foi miseravelmente um acidente de carro. Perdeu a vida. Evandro, me diga uma coisa, mas quando você se propôs, eu repito, eu fiz essa pergunta ainda há pouco, mas vou repetir. Quando você se propôs a fazer essa pesquisa, esse trabalho, você fez porque primeiro você estudou com o padre, você conheceu o padre. Mas o que é que realmente dele era assim interessante e que nesse livro você cita que foi importante para que você pudesse partir para esse trabalho? É isso aí. Ele tinha os alunos como se fossem seus próprios filhos, né? Lá existia o internato e o externato, né? Então, ele colocava, assim, uma coisa que ele fez muito interessante, ele colocava prefeitos para tomar. Por exemplo, cada classe, tinha um prefeito. Tinha um prefeito? Um prefeito, vamos dizer assim, aqueles que eu falei nos Bitu, né? Tinha Bitu, Bituzinho, Bituzão. Esse foi, no meu tempo, eles é que acompanhavam o padre em qualquer coisa, tomavam conta Eram apenas 3 de muitos prefeitos que havia. Eu nunca cheguei a ser prefeito porque, primeiramente, era externato, né? Você era expulso quase toda semana, não é? Não, só 2 vezes. Só 2 vezes? Mas foi por pecados veniais. Não foi nada demais, não. Nada de pecado mortal. Mas aconteciam, imagine, numa população desse alunado, muita gente, aconteciam os casos mais... Aí aqui tem em formato, cada capítulo desse é em formato de aula. Né? Aula número 16, aí mostrando que
o que acontecia, coisas seríssimas e coisas engraçadíssimas. Conta uma coisa bem engraçada da sua época aí, né? Conta pra gente. Tu lembras de algum assunto? Eu vou escolher talvez uma que seja muito comprida e não dá não, mas pode contar, não, mas dá tempo, pode dar um jeito aqui. Vamos, conta aí, por exemplo. Não, teve uma coisa engraçada uma vez que a gente assistiu lá. Tava os maiores não tinham o que fazer, aí pegaram um gaguinho e pegaram assim, aí jogaram ele dentro de cabeça para baixo, dentro de um tonel daquele. Um tonel de coco vazio, né? Aí rolaram o tonel, então aí o padre chamou. Depois foi denunciado, os dois, o padre chamou os três assim na frente, que o padre tinha assim, tinha Monsenhor, né? Ele não queria saber de conversa, ele queria saber, ouvir um e ouvir o outro. Aí o padre disse, tem alguma, você testemunha, o que foi que houve? Disse, não, o Gaguinho tem razão, porque pegaram o miserável. Aí disse, miserável não, aí começou outra briga lá. Pegou outra briga. Miserável é sua mãe. Quer dizer, não... Coisas engraçadas tinha desse tipo, né? E o Gaguinho, para explicar, que seria terrível. Quase que não explicava. Quase que não explicava, né? Mas, Evandro da Nóbrega, me diga uma coisa. O Monsenhor político, como é que foi? Como foi que ele chegou a ser político? Apesar de ele não querer fazer essa ligação muito, mas ele sempre foi um udenista mesmo de carteirinha. Isso aí não há dúvida, ninguém vai negar, nem a família dele nega. Ele era um udenista, né, que lutava contra os PCDistas, do PSD, naquele tempo. Sim. E havia, muitas vezes, me lembro que houve um comício lá de desagravo a ele, porque começaram a acusar que ele estava com muita interferência na política. Então houve um comício dos udenistas para defendê-lo. Eu vi muito o meu amigo, grande figura, Vandoni Dantas, né, meu parente e amigo. Vandoni Dantas foi um dos bons oradores desse dia, mas uns 15 oradores. O padre era muito acatado na cidade. Como deputado federal. Ele foi deputado federal. Deputado federal e teve uma boa atuação. Aqui tem a maioria dos discursos dele aqui estão transcritos. E ele deixou lá, inclusive fez amizade com lá um outro parlamentar que era sacerdote também, e fez muitas amizades lá. O pessoal lamentou que ele tivesse que deixar, né? Ele mesmo não quis se candidatar à reeleição, ele não quis. Ele lembra assim quantos votos ele tem? Não lembra não, né? Não lembra não. Mas o que foi que me destacou mais na atuação parlamentar dele como deputado? Ele era voltado para esses problemas do Nordeste, seca, então, principal. A educação era mais isso, era educação e os problemas da seca, né? Que ele sempre, você verá que se ler esses discursos dele, verá que a preocupação dele era essa naquele tempo o problema era pior do que hoje em dia, né? Era bem pior. Bem pior, porque não havia. Mas ele fazia era um fogo cerrado, assim, né? E ele não era desses deputados que são eleitos e só se levantam para fechar a janela, não. Ele tinha fácil argumentação. Era inteligente, escrevia bem, bom orador, aliás, um dos bons oradores sacros da Paraíba, né? É claro que ele não podia se comparar ao padre Joaquim de Assis, né, de Patos também, que era um grande de condado e um orador em Patos, um grande orador sacro da Paraíba. Tem até livro sobre ele. Aí. A família, eu noto que a família do Monsenhor ainda hoje procura manter a imagem dele. Exatamente. Tanto lá no Recife, que existe uma espécie de memorial lá, muito bem estruturado, com biblioteca, com tudo, e outro que eles construíram em Uiraúna mesmo, quer dizer, na entrada de Uiraúna, você tem lá um memorial de respeito, com obras, com tudo que você quiser saber sobre o livro e outras coisas. E aqui a gente está com vontade de tirar outra edição, porque esse aqui é totalmente desgotado, embora não se pode dizer, Evandro vendeu o livro, não. Pelo contrário, o livro é distribuído gratuitamente. Agora, ele não tem hoje mais nem livraria alguma? Não tem não. Está esgotado. Já mantive contato com a doutora Terezinha Vieira para que vou lá buscar outra, vamos dizer assim, novas caixas desse livro, porque as solicitações são diárias, né? Diariamente eles estão me pedindo o livro de telefonema do interior, de fora também da Paraíba.
Quer dizer, Pois é. Então nós vamos dar outra pausa, voltamos daqui a pouco, vamos falar um pouco mais sobre o Monsenhor Vieira, inclusive também sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo nosso amigo, escritor, jornalista, homem do direito também, professor Evandro da Nóbrega, o nosso entrevistado de hoje no Memória.doc. Voltamos já.